Olá, minha gente, tudo bem? Aqui estamos para mais um vídeo e no dia de hoje nós falaremos especificamente sobre o contratualismo, que é um tema nobre dentro da filosofia, não é verdade? Tanto para o Enem, como para o ERJ, como para vestibulares muitos e para a própria vida, para que nós tenhamos a dimensão exata e clara do que é o contratualismo. Quando nós falamos de contratualismo, nós estamos falando fundamentalmente de três grandes autores. Hobbes, ali na metade do século XVII, Locke, no final, John Locke, no final do século XVII, e Rousseau, no século XVIII, na França. E por que nós nos referimos, nós nos reportamos a esses três autores? Porque, de algum modo, os três nos dão a dimensão de que existe uma espécie de contrato, né? Existe uma espécie de pacto entre os homens, ou o homem, ou a sociedade e o Estado, como se estivéssemos dizendo que o Estado não é produto de uma ação individualizada, como diria Maquiavel, né? Daquele homem que é dotado de virtude, de competências e de fortuna, que tem sorte. Na verdade, o Estado é produto de uma ação que não é uma ação destemida de um príncipe isolado, mas como se o Estado fosse produto de algum tipo de organização, de algum tipo de pacto, de algum tipo de contrato. Então vejamos quais são as diferenças que há entre esses três autores que nós subsequenciamos, que nós falamos aqui agora há pouco. O primeiro deles, no caso, Hobbes, quando nos apresenta a ideia de que o Estado é produto de uma ação de um determinado soberano que as pessoas, ou cada homem individualmente, temendo a morte violenta, temendo a capacidade destrutiva do outro homem, já que em Hobbes, só para dar uma lembradinha, o homem é o lobo do próprio homem, os homens entendendo que há uma espécie de capacidade mutiladora e destrutiva da vida em grupo, né, naquele estado de natureza bruto, os homens entenderam que era melhor criar o Estado. Mas fica desse jeito, né? Cada homem temendo o medo da morte violenta, acabaram delegando, acabaram transferindo para um determinado homem o direito de governança, que governará pela força, a utilização das tropas, e governará em justiça. Para quê? Para a manutenção da vida, para a manutenção da ordem e para a manutenção da segurança. A ideia do direito natural, a ideia do ius naturale. E sendo assim, o Estado é produto desse pacto. E uma vez constituído esse pacto, uma vez constituído esse contrato, os homens saem do estado de natureza primitivo e passam a viver em estado político, né? O que ele chama de estado político. E uma vez construído esse estado político, esse pacto é irrevogável, esse pacto é intransferível, esse pacto é inquebrantável. O que Hobbes está nos dizendo? Uma vez construído o Estado, uma vez sendo pactado, uma vez tendo estabelecido o contrato, esse contrato ele é indissolúvel, ele é inquebrantável. Então não há possibilidade de revogabilidade do pacto, não há possibilidade de destrutibilidade desse pacto. Esse pacto não pode ser dissolvido. Esse é um aspecto crucial. É um contrato que, uma vez estabelecido, é um contrato no plano do para sempre. Já quando a gente olha para Locke, quase 50 anos depois, ali no finalzinho do século XVII, Locke está nos dizendo o seguinte: alto lá, é verdade que o Estado é produto de um contrato, mas esse contrato que é celebrado entre duas partes, é celebrado entre cada homem e o Estado, se os homens não estiverem satisfeitos com a existência desse Estado, dessa soberania, dessa governança, os homens podem tirar essa governança, os homens podem diluir esse pacto. Então, em Locke, o contrato passa a ser revogável, o pacto passa a ser quebrantável, passa a ser dissolúvel. Esse contrato pode ser desfeito, ou de outro modo, o governante pode ser impedido de continuar se ele não estiver mantendo as condições e as causas pelas quais ele foi contratado. Manutenção da vida, da ordem, da propriedade e das garantias de liberdade. Se o Estado começar a afetar isso, ele pode ser impedido de continuar. Impedido de continuar em inglês, impeachment, né? Então ele pode haver um impeachment, que é a ruptura do contrato. Então veja que há uma diferença crucial, né, entre Hobbes e Locke. Locke está nos dizendo que todo contrato só é bom quando é bom para as duas partes. Se os homens não estão satisfeitos, esse contrato pode ser dissolvido, o Estado não é para sempre. O Estado pode ser até para muito tempo, mas o governante pode ser retirado e apeado do poder do momento que ele não está garantindo os direitos para os quais o Estado foi construído, que é a vida, a liberdade, a propriedade e as garantias da ordem e da segurança, né? Quando a gente chega no século XVIII,
XVIII, lá na frente, Rousseau, na verdade, segunda metade praticamente do século XVIII, Rousseau começa a nos informar que alto lá, é verdade que esse Estado pode ser dissolvido, mas tem algo ainda mais relevante. Esse contrato não é um contrato entre cada homem individualmente e o Estado, é um contrato social, daí o nome da obra de Rousseau, o contrato social. O contrato é coletivo, então não é apenas um homem se mostrar insatisfeito. Quando a maioria dos homens escolhe, a maioria dos homens que escolheu tem todo o direito do mundo também de desescolher. Toda essa maioria, que é a conta matemática aritmética simples. Tudo que é 50 mais 1 já é maioria. Então, essa maioria tanto pode colocar lá, como essa maioria pelo voto, pelo critério eleitoral, essa maioria pode tanto colocar como pode retirar. Então, ele concorda com Locke que o pacto é revogável, que o contrato é dissolúvel, que o contrato é dissolvível, mas é um contrato feito pela sociedade, é um contrato feito por um coletivo de homens. E se o contrato é um coletivo de homens, aonde reside a soberania? No governante? Não. Todo o poder emana do povo e em nome do povo será exercido. Logo, a soberania é um atributo do povo. A soberania é um atributo da sociedade. Soberano é o povo que em liberdade escolheu e soberano é o povo que em liberdade retirou a pessoa do poder também. Então, a soberania não é um atributo de Estado. Porque a gente hoje não ouve que o Estado é soberano para agir isso. Rousseau está invertendo essa lógica. Está nos dizendo que a soberania é um atributo popular. Então ele está concordando com Locke que o Estado é produto de um contrato, em dada medida com Hobbes também. Só que é um contrato coletivo, daí a nomenclatura da obra, o nome da obra, o contrato é social. Mas mais do que ser um contrato social, e também revogável, como Locke já tivera dito, ele está dizendo que esse contrato é produto de uma escolha de uma maioria, por um critério que tem que ser muito definido, que é o voto, em que o voto deve ser universalizado. E o universalizado não inclui mulheres, né? Não inclui o gênero feminino, que é uma discussão do século XIX. Aqui o gênero é a totalidade dos homens no sentido do gênero masculino mesmo. Todos os homens têm direito de representatividade. E do momento que a maioria dos homens não concorda, esse pacto pode ser quebrantável. Mas entendendo por que o povo pode isso? Porque o povo escolheu e o povo tem a possibilidade também de retirar. Porque soberano é o povo que faz suas escolhas. Porque dotado de liberdade pode votar e pode também retirar as pessoas que estão naquele momento e provisoriamente no poder. Entendendo que todo contrato só é bom quando é bom para a maioria das partes, pelo menos, tá certo? Então é a lógica da maioria, é a lógica da sociabilidade, é a lógica da coletividade e é o entendimento de que soberania não é atributo de Estado, soberania não é atributo de governo, soberania é uma titularidade que pertence ao povo, que em nome da liberdade e do seu poder de escolha, celebra a escolha de alguém e também celebra o direito de tirar aquele alguém do poder para garantir os princípios individuais e coletivos de viver em sociedade. Espero que tenha ficado claro o que nós estamos falando aqui. Lhes desejo boa sorte nas provas que vocês fizerem. Acompanhe nosso canal. Se puder, dá um like, compartilhe esse trabalho e a gente agradece desde já e bastante. Até a próxima, minha gente.